O que fazer se o parceiro não faz sexo oral? E aí? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. Bom, primeira coisa, pode parecer um pouco óbvio, porém acontece de muitas pessoas não fazerem essa primeira coisa, que é pedir para o parceiro fazer sexo oral. A gente tem muitas barreiras, em falar sobre sexualidade e muitas vezes parece que é óbvio que o outro tinha que fazer sexo oral. Então, se ele não está fazendo sexo oral, então é como se o outro fosse preguiçoso, como se ele fosse errado de alguma forma. E a comunicação não violenta, que é um assunto que eu me interesso bastante, ela diz que tudo que a gente acha que é óbvio, a gente está tendo uma comunicação violenta com aquilo, né? Por quê? É óbvio para mim, mas para o outro pode não ser óbvio. Como assim? Por exemplo, já aconteceu de pessoas que eu atendia que reclamavam que o parceiro não fazia sexo oral. Quando ela foi conversar, pedir, ele super estava afim de fazer sexo oral, mas ele tinha uma referência de parceiras antigas que tinham vergonha do seu genital, do seu cheiro, então elas não gostavam de sexo oral e ele criou assim uma crença de que as mulheres não gostavam de sexo oral. Então, aquele homem não fazia sexo oral porque achava que as mulheres não gostavam. Quando ela falou que queria, ele ficou feliz. Assim como também já teve situações onde teve um homem que tinha sofrido um abuso e ele teve alguma babá que fazia ele fazer sexo oral nela e isso era traumático para ele. Então ele não fazia, mas ele tinha um bloqueio ali emocional, um trauma em relação a isso. Então é muito importante que você peça, tá? Porque se você não pedir, daí você não tem como resolver, você vai ficar na frustração. E muitas vezes a gente fica num lugar de frustração, a gente prefere se separar. Tem algumas pessoas que eu já conheci que preferem até arrumar um amante do que conversar com um parceiro sobre isso. Então, a gente precisa entender que é assim, que você está numa zona de desconforto. Se você está sentindo falta de sexo oral e o seu parceiro não está fazendo sexo oral, você está em uma zona de desconforto. E daí você mesma está se permitindo ficar nessa zona de desconforto se você permanece fazendo sexo de uma forma que não está te agradando, que está insuficiente, isso vai te incomodando e vai gerando dor em você. Então você precisa decidir cuidar de você, Porque senão essa dor em doses homeopáticas ela vai ter um custo. Esse custo pode ser uma baixa libido, uma disfunção sexual, uma dificuldade para o prazer, para o orgasmo, pode se desconectar do parceiro, pode gerar abertura para uma traição, para uma separação, então vai ter um custo. Então assim, qual custo você quer pagar? O custo de, por mais desafiador que seja, você pedir a ele para fazer sexo oral ou o custo dessas outras consequências que eu citei, Então é você que decide. Só que tem custos que solucionam e tem custos que só remediam, que não vão solucionar. Então se você quer solucionar, o caminho mais certeiro é você pedir a ele que faça sexo oral. Agora, se você pediu e ele mesmo assim não faz, o que você precisa entender é se ele está comprometido com o seu prazer, porque que nem de repente a pessoa tem algum bloqueio em fazer sexo oral, mas ele está comprometido com o seu prazer, ele não faz sexo oral, mas ele capricha nas preliminares, ele faz com que o seu corpo fique realmente preparado para o momento da penetração ou ele está só preocupado com o prazer dele? Porque se você está num relacionamento onde o seu prazer não se importa, a preparação do seu corpo para a experiência de orgasmo não importa, o que importa é só o prazer da pessoa, muito provável você estar numa relação que não é saudável. Então, você precisa avaliar isso. Se você pediu e não há uma melhora, A pessoa tem um bloqueio com sexo oral, mas ela está preocupada com o meu prazer e se dedica de outras formas, maravilha. Mas se a pessoa não está preocupada com o seu prazer e daí você acaba sendo um objeto de prazer do outro, daí você precisa entender quais são os seus limites, o que você aceita e o que você não aceita na sua vida.
ok? Bom, e uma forma de você poder melhorar a experiência sexual é vocês estudarem o Tantra. Por exemplo, no sexo tântrico tem o momento do sexo oral, então é uma ótima deixa para incluir o sexo oral na experiência do casal. Então, se você tiver interesse em aprender sobre Tantra, massagem tântrica, sexo tântrico, sexo oral tântrico, eu ensino tudo no meu curso online de Tantra, o Conexão Orgástica. São videoaulas com todo o passo a passo das técnicas. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo e se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!